Bom dia, bom dia. Bom dia. Tá dando algum problema aí que não tá aparecendo minha tela. Só um pouquinho. Já estou gravando, tá? Hoje, sexta-feira santa, 2 de abril de 2021. Olha, tem participante aqui, Alessandra, né? Eu mandei uma mensagem dispensando a participação, mas fique à vontade, tá? Eu apenas considerei que, como hoje é feriado, todos têm direito, ainda mais um feriado religioso, todo mundo tem direito a guardar o seu feriado. Mas, de qualquer forma, como está previsto nesse calendário maluco aí que foi criado, está previsto hoje como dia letivo, eu estou gravando a nossa aula síncrona para deixar disponível no SIGA para os demais participantes assistirem no momento em que acharem mais adequado. Eu tô com algum probleminha técnico aqui, porque eu não estou conseguindo visualizar a tela. Só um momento. Agora apareceu. Apareceu um texto, a tarefa 5. Isso. Isso, mas eu não estou conseguindo me visualizar. Não sei o que está acontecendo. Eu não apareço aqui como participante. Não sei se eu estou fazendo alguma coisa errada. Mas eu tô vendo você e a tarefa maior aqui. Poxa, então eu espero que os meus cabelos cachinhos dourados não estejam muito desarranjados, porque eu, sinceramente, não estou me vendo aqui. Normalmente, eu, numa telinha aqui no canto, eu conseguia me enxergar. Mas, enfim, vamos lá. Hoje, basicamente, como eu falei na mensagem, eu já postei no SIGA agora cedo a resolução dessa atividade 5, que era a questão lá que eu fiz toda uma contextualização de um tio que se aposentou, que pretendia entrar na atividade de taxista. E aí pediu a opinião do sobrinho, sobrinha economista. Eu vou mudar lá para a tela da atividade, que eu também não consigo ver ela aqui no Google Meet. Só confirmar, está gravando, depois eu disponibilizo no Siga. Ok, vamos lá. Essa atividade foi mandada na tarefa 5, na semana passada. Eu fiz toda uma contextualização, até meio dramática aí, e passei algumas informações, e vocês teriam que dar um veredicto lá, ou melhor, um parecer técnico para o tio, dizendo: olha, o empreendimento não é viável, deixa o seu dinheiro no banco, ou o oposto: o empreendimento é uma boa oportunidade e ele promete rendimentos maiores do que aqueles que você obtém com o seu dinheiro na conta bancária e, portanto, faça isso. Então, foi uma espécie de dilema que eu propus para vocês. Vocês teriam que definir. E eu dei algumas dicas ali, né? Alguns passos: esboçar o fluxo de caixa, calcular o VPL, significado, interpretação do que significa o VPL, o cálculo da TIR, sua interpretação, a emitir, e no final emitir um parecer técnico. Bom, essa foi a atividade que eu propus na semana passada, que era para me entregar até ontem.
recebi muitas. E confesso que não fiquei muito satisfeito, não, com os resultados. Mas, enfim, vamos lá. Hoje pela manhã eu postei lá no Siga, e vocês podem baixar e analisar e conferir com o que vocês me passaram, os passos de como resolver essa atividade 5. Está tudo muito mastigadinho. Aliás, no domingo passado, pela manhã, eu havia gravado um videozinho curto, que era para ser de 10 minutos, acabou sendo de 20 minutos, onde eu mostrei principalmente, porque eu me dei conta que o esboço do fluxo de caixa, eu não havia comentado nada ainda com vocês. Então, eu praticamente deixei pronto daquela atividade a organização das informações passadas na tarefa 05, e a melhor forma de organizar informações é na forma de uma tabela, e a partir da tabela você obtém um fluxo de caixa líquido. Esse fluxo de caixa líquido é que você vai utilizar para aplicar os instrumentos da análise de investimento, principalmente o cálculo do VPL, o valor presente líquido. E naquele videozinho, eu lembro que eu também comentei que o VPL, na prática, vocês já sabiam calcular, porque nada mais é do que trazer para a data inicial, ou seja, calcular o valor presente de todos os fluxos futuros do fluxo de caixa líquido. Também alguns chamam de fluxo de caixa descontado. Descontado a quê? A uma determinada taxa. Qual é essa taxa? Chama-se TMA. A taxa mínima de atratividade é aquela taxa que o empreendedor exige. Olha, eu faço esse negócio, se esse negócio me render tanto. Se não me render tanto, eu prefiro deixar o meu dinheiro quieto lá, sem risco. Porque qualquer atividade econômica, qualquer empreendimento, ele envolve riscos. Os fluxos futuros, eles são estimados. Por exemplo, no exemplo do taxista aí, salvo engano, no primeiro ano ele teria um saldo líquido, ou seja, um lucro de 12 mil reais. Mas isso é estimado de acordo com os parâmetros que foram passados. Agora, para ver, conferir se de fato no final do primeiro ano ele teve aquele resultado, é só ex post. É o que de fato foi observado. Os valores no fluxo de caixa são estimados. E aí cabe comparar, com o passar do tempo, com o que de fato é observado. Pode ser que quando você fizer a contabilidade desse tio no final do primeiro ano, ele tenha faturado um líquido lá 13 mil, 15 mil, a mais do que foi estimado. Ou pode acontecer o inverso. Ele estimou faturar no primeiro ano 12 mil, segundo o projeto, e o que ele faturou de fato líquido foi, sei lá, 10 mil reais. Então, foi abaixo do estimado. Agora, todos os projetos, um projeto de viabilidade econômica, quanto mais próximo forem os resultados observados com o passar do tempo ao que foi estimado lá atrás, melhor é a confiabilidade do projeto. Então, os analistas, os que confeccionam projetos de viabilidade, eles têm que tomar muita precaução, de forma a que os valores estimados sejam muito dentro da realidade. E, normalmente, se consegue isso com mais facilidade, eu não vou dizer depreciando, que não é a palavra mais adequada, é diminuindo as estimativas de receitas futuras e aumentando os custos ao longo da execução desse projeto. Então, você aumenta os custos e diminui as estimativas de receitas ao mínimo que você considera que... E se no final o VPL ainda der positivo, pronto,
tudo indica que esse projeto, se tudo ocorrer certo e não acontecerem surpresas ao longo do caminho, as estimativas vão se concretizar. Então, como eu ainda não havia passado nenhum material, nenhum comentário, nem havia comentado nas aulas e nem em vídeos, eu gravei aquele videozinho, mostrei para vocês como se organiza aquelas informações até chegar no fluxo de caixa líquido, que permite o uso desses instrumentos de análise de investimento. Tudo certo por aqui? Sim. Ok. Então, a resolução da tarefa 5, a partir da página 4 desse arquivo que eu postei hoje de manhã, vocês vão notar que eu resolvi o que foi perguntado, o cálculo do VPL, o cálculo da TIR e da TIR modificada, das 3 formas possíveis. A primeira forma, à mão, via fórmula. Por que isso? Porque é muito importante para quem tem pretensões no futuro prestar um concurso público, você vai precisar calcular à mão. E também para você compreender, se você aprender somente resolver isso ou via Excel ou via HP te retorna um resultado e você não faz ideia de onde saiu aquele resultado. Então, como eu havia prometido na introdução, no primeiro vídeo, na apresentação da disciplina, eu disse que eu ia passar para vocês as 3 formas de resolverem essas questões. Pela fórmula, pela HP, que é muito mais prático, e pelo Excel, planilhas de Excel, que é igualmente muito prático. Então, para resolver, primeiro está aqui a tabelinha que eu apresentei para vocês naquele vídeo, de organização das informações que o suposto tio passou para vocês, tá? Então, temos lá do ano 0, que é o ano do investimento, ele tem que desembolsar 25 mil, e esses 25 mil vêm lá das premissas iniciais, tem que comprar um veículo, tem que pagar a placa comercial, ou seja, a licença, e nos anos seguintes ele tem essas estimativas de fluxo de caixa futuros, tá? Então, daí a partir da tabela, você consegue esboçar um fluxo de caixa, e esse fluxo de caixa é que vai permitir que você faça a análise técnica desse empreendimento, ou desse possível empreendimento. Então, alguns conceitos, né? O VPL, valor presente líquido, nada mais é do que o somatório de todos os valores presentes do fluxo de caixa. Você tem lá uma estimativa no 5º ano, que ele ia ter um saldo positivo de 24 mil, esses 24 mil você tem que trazer para o presente. E isso implica em utilizar aquela fórmula do valor presente. Daí a importância daquela revisão inicial sobre matemática financeira ou economia financeira que eu passei para vocês. Calcular parcelas, calcular taxas, calcular valor presente, calcular valor futuro, tudo isso você utiliza agora. Então, a fórmula do cálculo do valor presente à mão está aqui, e o que eu fiz? Simplesmente calculei, apliquei essa fórmula a todos os fluxos. Olha, então, VPL igual ao desembolso inicial, que é o ano 0, né? Que é o investimento inicial, ele tem que botar a mão no bolso e retirar 25 mil, isso dividido por o quê? 1 mais a taxa de 15%, divide por 100, vai dar 0,15. 1 mais 0,15 vai dar 1,15. Elevado a quanto? A 0. Aí, como é o somatório de todos os fluxos de caixa, de acordo com a formulazinha do cálculo do VPL, que eu postei no videozinho do domingo, deixei para vocês, e como é um somatório, você soma o resultado desse primeiro fluxo de caixa com o segundo, terceiro, quarto
quinto, aliás, é o N0, que o primeiro período é o zero, né? E as estimativas seguintes de receita são do N1, do ano 1, 2, 3, 4 e 5. Resolvendo isso, aplicando a fórmula do valor presente em todos esses fluxos futuros projetados, você tem esses resultados, ó. No início vai dar, no primeiro, lá no ano zero, vai dar os 25 mil dividido por 1. Por que dividido por 1? Porque o divisor aqui embaixo é 1,15 elevado a zero. E até coloquei a observação que essas regrinhas da matemática básica, às vezes, se a gente não usa no dia a dia, a gente esquece. Qualquer coisa elevada a zero é 1. Então, botei a observação aqui, por isso que está 1 aqui embaixo. Então, é 25 mil dividido por 1 vai dar quanto? 25 mil negativo. Até coloquei uma observação lá embaixo ainda. Provando matematicamente que 25 mil hoje valem exatamente 25 mil. Agora, 25 mil daqui a 3, 4 meses, não necessariamente equivale a 25 mil. Aí você tem que considerar, para descontar esse valor a uma determinada taxa. Lá no segundo período, que é o ano 1, que ele tem uma receita estimada de 12 mil, isso é dividido por 1,15, porque 1,15 lá em cima, ó, 1,15, que é a unidade mais a taxa, que é 0,15, elevado a 1. Qualquer coisa elevada a ela mesma é 1. Quer dizer, desculpe, qualquer coisa elevado a 1 é ela mesma. Regrinhas de matemática básica, só relembrando, tá? Então, esses mesmos procedimentos, ó, os cálculos à mão, me retorna isso aqui, ó, VPL igual aqueles o desembolso inicial de menos 25 mil, depois tem lá mais 10 mil, mais 8 mil, mais 6, né? Somando isso tudo, sobra 17.405,55 positivo. Ah, mas da onde que saiu esse 10 mil do fluxo seguinte? São os 12 mil que ele iria receber no final do primeiro ano, descontados a taxa de 15% ao ano, trazidos para a data zero. Então, a essa taxa de 15%, 12 mil que eu vou receber daqui a um ano, se eu descontar isso, há uma taxa de 15%, 12 mil que eu teria para receber de alguma dívida de alguém que teria que me pagar daqui a um ano, se for me pagar hoje, eu tenho que cobrar dele só 10.434,78. Ok? Então, à mão, eu chego a esse cálculo do VPL do projeto, que é de 17.405. Tá? Então, eu fiz até aqui, botei um quadro aqui, como se fosse um comentário do sobrinho ou da sobrinha para o tio, né? Que informa que ele calculou o VPL a partir do fluxo de caixa descontado, considerando aquela taxa de mínima que ele exigia de 15%, e que o cálculo do VPL retornou os 17.405. Então, ele está explicando para o tio, olha, esses 17 mil, como o VPL deu positivo, significa que o projeto é viável. Por que é viável? Porque ele remunera, ao longo dos 5 anos, a taxa mínima de 15%. E, no final, ainda sobra uma riqueza de 17 mil excedente. Por isso, ele pode recomendar que o tio faça o empreendimento. Aí, lá embaixo eu coloquei, portanto, ceteris paribus, com base no cálculo do VPL, que é considerado, eu chamo aqui o VPL, o papa dos instrumentos de análise de investimento, porque, sim, qualquer avaliação de projeto ou de investimento, o VPL é superior a todos, é o mais consistente instrumento de avaliação de investimento.
Então, e por que essa expressão ceteris paribus? É em latim isso, e os economistas têm que utilizar sempre nos seus pareceres essa expressão. Ela significa assim, portanto, ceteris paribus, traduzindo, tudo ou mais permanecendo constante, ou seja, se os cenários não mudarem drasticamente e tudo acontecer conforme foi o estimado, o resultado é esse. É uma forma do economista se precaver. Por exemplo, se você tivesse feito um projeto de um empreendimento numa agência de turismo, né, para operar voos do Brasil para Nova York, e isso tivesse entregue o seu parecer, o seu projeto, no dia 10 de setembro de 2001. Olha o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, lá nos Estados Unidos, né? Derrubaram as Torres Gêmeas, quer dizer, é um evento que não tem como você prever ele. Ninguém tem uma bola de cristal para saber que os malucos terroristas lá iam explodir lá as Torres Gêmeas de Nova York. E, portanto, vocês já sabem que nos meses e nos anos seguintes, a demanda por passagens aéreas de turistas brasileiros querendo visitar Nova York, ela caiu drasticamente. Portanto, a receita estimada do seu projeto, que no dia anterior você entregou, ela foi para o espaço. Então, tem eventos que não tem como você prever. E para se precaver disso, o economista, quando der o seu parecer, ele bota essa expressão, ceteris paribus, ou seja, se não tiver surpresas mirabolantes ou drásticas no meio do caminho. Imagine um projeto que você fez, tá, deu parecer, em dezembro de 2019, para um empreendimento qualquer. Um restaurante aqui em Sinop, por exemplo. Quem ia prever que em 2020 viria a pandemia e os restaurantes têm que ficar fechados? Então, para se precaver, é recomendado que o economista sempre coloque essa expressão latina, ceteris paribus, significa tudo ou mais permanecendo constante, então concluímos isso. Aí eu sigo ali mostrando o cálculo do VPL, dessa questão, dessa tarefa 5, também via HP, mostro os passos, nada mais na verdade, você tem outra fórmula de fazer pela HP. Eu acho que lá naquele slide eu dou um outro caminho, que você tem que calcular, no final tem que dar a teclinha FNPV. E aí a HP te dá esse resultado de 17.405. Mas também não precisa seguir aquelas rotinas, caso você não se lembre de como é a sequência daquelas rotinas, clicar no G, na teclinha azul, GCF0, depois G, sucessivas vezes GCF, CFJ, CFN, sei lá, eu nem lembro de cabeça. Se você não lembrar desses procedimentos, basta você lembrar que o VPL nada mais é do que calcular, trazer os valores futuros para a data presente. Então, as entradas na HP, no primeiro caso, o ano, tem lá o ano zero, né? Então, o número de períodos é zero. A taxa em questão é a TMA de 15%, o valor futuro do desembolso é de 25 mil, valor futuro traz para a data presente, que é agora também, então, um raro caso em que o futuro coincide com o presente, o retorno da HP vai dar os 25 mil. Então, é só seguir os mesmos passos para os fluxos seguintes e somar os resultados que a HP retornou a cada valor presente calculado. E também dá exatamente 17.405.
E mais adiante, o cálculo do VPL via planilha de Excel. Então, numa planilha de Excel, note que eu coloquei numa coluna aqui o número das linhas da minha planilha de Excel. Em qual linha estava cada um daqueles valores que eu coloquei lá no Excel. E também, em cima aqui, as colunas. Eu utilizei na minha planilha a coluna C e a coluna D. Isso é importante por causa das fórmulas. Notem nas fórmulas aqui, para calcular o VPL, tem essas duas flechinhas aqui apontando. A função do Excel você entra em qualquer lugar lá da sua planilha, você entra com igual, VPL, abre parênteses, e indica a célula em qual está definida a taxa de desconto, que nesse meu caso aqui está D35. Então, note, vamos lá para a coluna D e vamos para a linha 35, está lá informado, 15%, está aqui embaixo. Tá. Aí você dá ponto e vírgula para separar, essa é uma função do Excel, você separa, você entrou com a taxa e agora você quer informar outra coisa. Quais são os valores? Então, no meu caso aqui, deu D20, coluna D, linha 25, 2 pontos, significa até a linha D, desculpa, coluna D, página 30, linha 30. Então, olhando aqui para o meu esboço de Excel, coluna D, quais são os valores implicados? Linha 25, ou seja, os 25 mil negativos, até o último fluxo lá, coluna D, linha 30, os 24 mil, que é o líquido dele no quinto ano. Aí tem um detalhe, no Excel você precisa alterar essa fórmula. Então, tem duas maneiras de fazer isso. No final da fórmula que você fecha parênteses, você multiplica isso por 1 mais a taxa, ou seja, 1 mais D35, e dá o Enter. Vai retornar os 17.405,55. Ou uma outra forma de alterar isso é mudar aqui, em vez de começar, quando você vai definir quais os valores o Excel deve calcular o Excel, em vez de você começar pelo valor negativo, o desembolso inicial, você só considera os positivos. E depois de fechar parênteses, altera essa fórmula do Excel e acrescenta mais D25, que é o desembolso inicial. Dá um Enter, o Excel bonitinho vai retornar os mesmos 17.405 que nós obtivemos tanto no cálculo à mão quanto com o uso da HP. Ok? E aqui em amarelo eu destaquei, se você calculasse só pela fórmula que está na função do Excel, ele só vai pedir isso aqui, que está em vermelho aqui embaixo, ó. Você tem que entrar lá, igual VPL, abre parênteses, o lugar onde está a taxa, que é o mesmo, D35, e quais valores? D25 até D30. E se você der um Enter aqui, o Excel vai retornar um VPL de 15.135, que não está certo. Ah, mas então o Excel está errado? Se você não alterar a fórmula, infelizmente, o valor que o Excel retorna é o valor errado, não é? Para conferir, basta calcular pela fórmula ou pela HP. Então, tem que sempre lembrar que a fórmula do Excel, a função do Excel, você tem que alterar a fórmula para calcular o VPL. Toda vez que sai uma nova versão do Excel, eu vou lá conferir para ver se eles corrigiram isso, mas não. Olha, isso aí eu percebi lá muitos anos atrás, porque eu calculava à mão, calculava pela HP, ia calcular pelo Excel, dava um outro valor.
até descobrir esses macetes aí. E acreditem, tem analistas profissionais que calculam simplesmente pela fórmula da função do Excel e retornam um VPL que não é o correto. Analistas profissionais. Então, continuando, calculado o VPL das três formas, à mão, pela HP e pelo Excel, a segunda parte, o cálculo da TIR. E aí eu coloquei aqui, ó, a resposta do sobrinho, muito trabalhoso. Por que muito trabalhoso? Calcular pela fórmula, aliás, alguém me enviou durante a semana aí, uma pergunta, como que calcula a TIR pela fórmula? E eu devo ter respondido, olha, nem compensa. Pela fórmula é muito trabalhoso. Deixa eu explicar. Eu fiz esse comentário aqui, ó. Para você calcular à mão, é o mesmo cálculo que você faz aqui para calcular o valor presente. Só que note que no valor presente, nós estamos trabalhando com a taxa de 15% ao ano. E no final, resultou um VPL 17 mil positivo. A TIR nada mais é do que a taxa que transforma o VPL igual a zero. Então, sim, se vocês quiserem uma fórmula da TIR, do cálculo da TIR, é a mesma fórmula do cálculo do VPL, só que aí no final vocês botam igual a TIR e depois igual a zero. O resultado do VPL tem que dar zero. Nesse caso aqui, como o VPL deu positivo, para esse VPL se tornar a zero, eu já tenho uma dica de que para ele ser zero, esse cálculo do VPL ser zero, a taxa tem que ser maior do que 15%. E aí, na medida em que você vai aumentando a taxa de desconto, você vai diminuindo o VPL. De 17 mil e uns quebradinhos, ele vai diminuindo para 16, para 15. Então, você teria que fazer várias tentativas. Pode começar a fazer esse mesmo cálculo do VPL à mão e entrar com uma taxa de 1,20, ou seja, 20% de desconto. O VPL, no final, vai diminuir. Aí você vai observar, mas 20% ainda deu positivo. Então, entra com 30%. Você vai perceber que ele vai diminuir o VPL, não vai mais dar 17 mil, vai dar, digamos, 6, 7 mil, mas ainda é positivo, significa que você tem que aumentar mais ainda a taxa. Aí você aumenta para 40%. Mas a 40% já deu o VPL negativo. Deu um pouquinho negativo, mas não deu igual a zero. Aí você sabe que 40% a taxa é muito alta, então tem que diminuir de 40%. E aí você vai ter que fazer dezenas de tentativas até encontrar a taxa que torna o VPL igual a zero. Que é essa a única e a mais importante função do cálculo da TIR. Mostrar qual é a taxa no empreendimento que torna o VPL igual a zero. E por que isso é importante? É importante porque, supondo-se esses 25 mil do desembolso inicial, supondo que ele não tivesse esses 25 mil e dependesse de crédito, de financiamento de um banco, por exemplo, ô gerente, você tem 25 mil para me emprestar? Que eu estou querendo comprar um carro aí, fazer um empreendimento. O gerente vai dizer, eu tenho, mas a taxa que eu vou te cobrar é tanto. Então, se a taxa que o gerente propor para o financiamento for superior à TIR, você já pode descartar essa possibilidade, porque você já sabe que o seu VPL vai dar negativo. E qualquer taxa que o gerente te oferecer para você tomar esse financiamento, esse empréstimo, for menor do que a TIR,
você já sabe que o VPL vai ser positivo e, portanto, vai ser viável. Daí a importância de se calcular a TIR. Mas, como eu coloquei em alguns comentários aí, essa taxa, a TIR calculada, deixa eu ir para lá, a TIR calculada, que eu calculei, na verdade eu fiz uma observação aqui, ó, muito trabalhoso, isso porque sei que a TIR nada mais é do que a taxa que retorna no VPL igual a zero. Então, dei uns exemplos aí, até esbocei um gráficozinho aqui. Vocês devem estar enxergando aí, né? Na coluna vertical, eu botei os valores do VPL e na horizontal, o valor da taxa. Então, note nesse exemplo, a taxa de 15%, o VPL vai bater lá em cima em 17.405. VPL sobrou riqueza adicional de 17.405 no projeto. Na medida em que você vai lá no eixo horizontal, você vai se direcionando para a direita, ou seja, aumentando a taxa, naturalmente o VPL ele vai diminuindo até um determinado ponto, e só tem um ponto em que o VPL desse projeto ele se iguala a zero, né? Aí a questão é descobrir qual é essa taxa, e essa taxa nós calculamos, que eu vou mostrar mais adiante pelo HP e pelo Excel também, essa taxa, a TIR calculada retornou em 39,19% ao ano. Mas para chegar nessa taxa, para colocar isso nessa fórmula aqui à mão, que nós começamos, o VPL foi calculado a partir de uma taxa de 15%, para você chegar a essa taxa de 39,19%, você ia ter que fazer muitas tentativas. Então, por isso, a resposta aqui, ó, é muito trabalhoso, calcular a TIR à mão. Eu devo ter respondido para quem me perguntou lá no WhatsApp, olha, não dá para calcular à mão. Na verdade, dá sim, só que é muito trabalhoso e não compensa. Então, vamos lá, como que calcula a TIR? Ixi, já deu 10h40, daqui a pouco já tem que concluir. A taxa interna de retorno, então, eu dei algumas, nesse slide aqui de baixo, ó, eu dei alguns conceitos, interpretações, tá aqui, ó, tá bem visível. Eu acho que deve estar meio pequeno aí para vocês, não sei se eu consigo aumentar isso, não dá para aumentar? Dá sim, vamos ver se eu aumento. Ó, é a taxa que produz um VPL igual a zero. Então, eu coloquei ali, ó, lá naquele primeiro slide que eu postei no SIGA, disponibilizei no SIGA, no dia 1º de março, praticamente uma semana antes de começarem as aulas. Eu postei esse slide lá, mandei e-mail para todo mundo, olha, eu preparei, gastei umas 3 semanas para preparar esse material, esse resumo do nosso conteúdo, e disponibilizei na forma de um PDF, lá na forma de slides. E olhe, lá na página, que eu nem lembro agora de cabeça, mas lá naquele slide, deve ser a página 20, alguma coisa, o cálculo da TIR, os conceitos e um exemplo. Olhem esse fluxo de caixa que está lá naquele slide, exatamente o mesmo do táxi. Olhem aqui, eu até chamei a atenção aqui, coloquei lá, exemplo do táxi, TMA igual a 15% ao ano. E aí, na HP, eu dou todos os passos aqui, ó. Você digita lá 25.000, CHS, para transformar esse valor negativo, vai lá, a teclinha azul, GCF0, que é o investimento inicial. Depois, os fluxos seguintes, 12.000, GCFJ, e por aí vai. E, no final, pega a teclinha amarela, FIRR.
HP vai retornar 39,19 bonitinho. Então, para quem leu e estudou aquele slide inicial, aquele PDF que eu postei, está lá, análise de investimento, PLSE 2021/3, está lá disponível no SIGA. O primeiro material que eu disponibilizei. Quem tivesse estudado isso, a resposta da segunda parte dessa tarefa 5 estava lá. E não pensem que isso foi um descuido meu, não. Isso foi proposital. Eu comecei a desconfiar, olha, esse povo baixou o material lá, mas eles devem ter, no máximo, passado o olho e não estudaram. E eu lembro que eu comentei com vocês, gente, são poucos dias e nós temos 1 hora por semana. Eu preciso que vocês se esforcem, estudem e, em se deparando com dúvidas, me encaminhem. Mas eu acredito, eu comecei a desconfiar que muita gente olhou aquilo, passou o olho, tá, é isso, pronto. Aí eu pensei, na semana passada eu pensei, quer ver? Eu vou mandar aquele exercício do taxista, que 2 partes, o cálculo da TIR e da TIR modificada, está no slide, e até blefei aí, ofereci chocolate para quem acertasse, tá? Exatamente para estimulá-los a resolver a tarefa. Eu pensei, se é alguém que está fazendo, de fato, essa tarefa aí, vai se dar conta. E estudou os slides, poxa, mas eu já vi esses valores lá naquele slide. Pronto. Mas eu acredito, sinceramente, que eu acho que ninguém se deu conta disso. E acredite, não foi... Oi. Alguém acertou? Acertaram, porque sabe por que acertaram? Alguns acertaram, porque eu mandei também, tem no próprio domingo, eu coloquei lá um PDFzinho só de 1 página, as respostas da atividade 5. Lembro que eu falei que eu ia informar as respostas, mas o que eu queria não eram as respostas. Não, Vocês mas já então, iam... você lembra que Eu queria que vocês desenvolvessem, a partir dos estudos, do que está lá nos slides, dos exemplos que eu dei, enfim, dos vídeos, que vocês desenvolvessem e chegassem a essas respostas. Mas, infelizmente, eu tenho alguns casos aí, uns 3, 4 casos, que eu, de fato, percebi, até porque me mandaram as respostas em planilha de Excel, e aí, abrindo como Excel, eu consigo colocar o cursor lá. Eu até achei, tem alguns, e eu acabo até aprendendo nesse processo, porque tem formas de calcular a taxa, calcular isso, e de calcular aquilo, através do Excel, que nem eu não conhecia. E aí, como a pessoa, eu digo, não, ele colocou aqui esse valor, mas ele deve ter dado uma enrolada na fórmula aí, e mandou uma fórmula que para mim era meio estranha, tinha umas fórmulas lá que eram 2 pontos e vírgulas, naquele entre parênteses, um seguido do outro, e eu, de fato, eu não sou lá grande especialista em Excel, eu nunca tinha visto essas fórmulas assim, eu digo, não, mas como me mandaram em planilha de Excel, eu digo, eu tenho como conferir. Botei o cursor lá, vi lá na linha lá, vi qual era a fórmula, anotei a fórmula, abri um outro arquivo do Excel e reproduzi essa fórmula. E, de fato, está certo. Aí, então, tem alguns casos, de fato, a pessoa, não sei por que cargas d'água, a pessoa entende disso aqui e me mandou certo. Mesmo que não tenha sido da forma como eu passei nos slides, a resposta está certa, a fórmula, que apesar de ser estranha para mim, está certa, funciona. Então, esses casos eu considerei. Mas também tem que lembrar que a questão toda não era só trazer os valores certos, do VPL, da TIR, certo? Mas sim a interpretação. Se vocês olharem a questão lá no início, tem várias coisas lá que eu pergunto. Apresente, calcule a TIR e o que ela significa. E nesses slides, eu coloquei em algumas linhas as interpretações, que isso, para mim, é o mais importante.
muito mais importante do que um resultado certo, é vocês entenderem o valor e saber interpretar o que significa. Acredite, muita gente ainda considera o VPL, confunde o VPL com o lucro do empreendimento. Esse é um erro crasso. Não tem nada a ver o valor do VPL com o lucro do empreendimento. Eventualmente, um projeto que retorna um VPL negativo não significa que ele não dê lucro. Pelo contrário, ele pode estar gerando muito lucro, mas não o suficiente para atender à taxa exigida pelo empreendedor, que é a TMA. E essas questões que eu gostaria que vocês fixassem. Tem gente, sinceramente, tem muita gente, calcula faz a análise de um projeto, fluxo de caixa de um projeto, o VPL deu zero, ou muito próximo de zero. Aí você dá o parecer, projeto é viável. E aí as pessoas discutem, mas como? Com VPL próximo de zero, significa o quê? Que eu vou me arriscar, vou ter problema, e vou me incomodar para um negócio que praticamente não vai me dar lucro. Olhem só, confundindo o VPL com o lucro. Quando o VPL, o cálculo do VPL retorna a zero, ou próximo de zero, sim, o projeto é viável. E acredite, tem algumas bibliografias, alguns livros por aí, em que os autores dizem ao contrário. O VPL deu zero, não é viável. É viável, sim. Por que é viável? Porque aquele projeto, ele atendeu, alcançou, atingiu aquela taxa que foi determinada pelo empreendedor. Então, para mim, a compreensão dessas interpretações, e se nas respostas eu tivesse essas, mesmo que em algumas linhas, bem direto, bem pragmático, tá? Da interpretação dos valores dos resultados, isso, para mim, seria uma resposta satisfatória, uma resposta perfeita. Mas eu posso garantir para vocês, a maioria esqueceu-se, só respondeu os valores em si. Alguns emitiram o parecer técnico, que eu pergunto lá também na questão, mas se esqueceram das interpretações. Então, resumindo, amanhã eu não vou precisar ir no supermercado para comprar ovo de Páscoa, infelizmente. Até gostaria de fazer esse sacrifício, mas não vai ser necessário dessa vez. Bom, mas então o que eu quero dizer é que as respostas, só não estava naquele slide o cálculo do VPL desse exemplo do táxi. Mas como eu tinha deixado lá um exemplo resolvido de como chegar ao VPL, tanto cálculo à mão, que é só o somatório dos valores presentes, quanto pela HP, de todos os passos, as entradas certinhas, eu pensei, não vão ter dificuldade. E quanto ao cálculo da TIR e da TIR modificada, se alguém estudou aquele conteúdo que eu passei, vai se dar conta, a resposta já está lá. Mas isso me leva a deduzir que muita gente pode até ter acessado, baixado aquele texto, aquele slide, mas não estudou, só passou o olho por cima. Gente, tem que se dedicar. É uma disciplina de 60 horas. No mínimo, umas 2 vezes por semana, você deveria se fechar num quarto, esquecer celular e pegar um caderno e fazer anotações, tentar resolver os exercícios resolvidos que estão lá disponíveis para vocês, mudar os valores e ver se você acerta tanto o cálculo pela mão quanto pelo Excel ou pelo HP. E, sinceramente, eu não estou vendo esse esforço da parte de vocês, tá? Bom, continuando aqui. Nossa, 10 minutos. No cálculo da TIR, também pelo Excel, notem, o cálculo do VPL deu 17.405, pelo Excel, a TIR calculada dá 39,19% ao ano.
E sim, a função da TIR no Excel está correta, você não precisa alterar nada. Está aqui do ladinho, ó, a função lá no Excel, você entra igual TIR, abre parênteses, é o fluxo, portanto, D, linha 54, nessa minha planilha aqui, 2 pontos até D, coluna D, linha 59, ou seja, todos os fluxos, ponto e vírgula, entra com 1 lá. E aí, é porque quando você calcula pelo Excel, o Excel ele abre lá uma caixa de diálogo. Então, você tem que marcar D54 até D59, aí ele abre uma outra lá que você tem que entrar com valor e você não sabe qual é esse valor. Então, eu coloquei a observação aqui, o cálculo da TIR, ele pede, o Excel pede uma taxa inicial para ele partir o processo interativo. Então, você pode usar, tanto faz você colocar 1% lá, quando ele pede, ou colocar 10%, ou colocar 1000%, tanto faz, o resultado vai dar sempre o mesmo. Ah, eu esqueci de comentar, tá? Quando você calcula a TIR pela HP, e você der lá a função, a teclinha amarela, e clicar lá no IRR, Internal Rate Return, para mandar a HP calcular, vocês vão perceber que a HP, ela demora esse processamento. Às vezes demora bastante, coisa de quase 1 minuto, assim que ela fica lá running. O que a HP está fazendo nesse período? Ela está fazendo exatamente a mesma coisa que vocês fariam se fossem calcular a TIR via fórmula à mão. A HP tenta uma taxa, por isso que ela pede uma taxa de entrada. Você pode entrar com qualquer valor aí, a partir daquele valor ela vai processar e vai ver que o VPL deu positivo. Ou inverso, dependendo do valor que você entrar ali. E aí ela vai alterando, ela própria tem uma rotina específica que ela vai mudando as taxas, tentativa e erro, até encontrar exatamente a taxa cujo resultado do cálculo do VPL dê igual a 0. E nesse caso aqui, calculando pelo Excel, como também pela HP que eu mostrei um pouquinho antes, ela retorna esse valor de 39,19%. Aí você, eu fiz eu dramatizei bastante aqui, coloquei aqui uma observação, transcrição de um áudio da conversa entre o tio e o sobrinho, o cálculo isso aqui para calcular depois a TIR modificada. Aí eu botei isso de uma forma meio criativa, até na forma de diálogo, né? O sobrinho aqui liga para o tio, até coloquei aqui que essa gravação telefônica foi autorizada pelo STF, então não tem nada de ilegal aí, tá? Aí o tio liga para o sobrinho, oi tio, tudo bem? O tio atende, tudo certo, sobrinho ou sobrinha, diga aí, que manda. Aí ele diz, sabe aquele projeto? Eu calculei a TIR, e a TIR deu 39,19. Aí o tio responde, nossa, 39% de retorno ao ano nesse projeto é muito bom, quase 40%. Aí o sobrinho, calma, tio, esses 39 não significa que esse é o retorno do seu investimento. Mas como que não? Não diz, o nome não diz taxa interna de retorno? Infelizmente o nome não está muito adequado. Aí o sobrinho explica. Aí o tio no final pede, poxa, mas como assim? Eu quero saber em termos nominais, em termos de valores, o cálculo do VPL já diz, olha, atinge os 15% e ainda sobra 17 mil. Mas a maioria dos empresários não gosta de tomar decisão com base em valores nominais. Eles gostam de tomar as decisões deles com base em taxas. E o tio quer saber qual é a taxa de retorno desse meu empreendimento.
Aí, lá embaixo, continuando, ó, o sobrinho diz, tem um professor meio malucão na faculdade que me explicou uma coisa de você mexer na TIR, ou seja, calcular a TIR modificada. Esse professor meio malucão, no caso, sou eu, tá? Não são meus pares, meus colegas professores do curso, não. Seria eu mesmo, professor meio malucão. E aí faz todo um drama aí, que ele demora uns minutos e depois ele vai lá e calcula. E tem algumas explicações que estão lá na planilha. Para você calcular a TIR modificada, você tem que calcular a taxa de financiamento. Aliás, tem que definir uma taxa de financiamento, que eu chamo de TF. Depois tem que definir também uma nova taxa de reinvestimento, que nesse caso está TR. E olhe, e depois você tem que calcular qual é o valor terminal desse empreendimento, ou seja, quanto que esse empreendimento acumulou desde o ano 0 até o final do 5º ano. Isso se chama valor terminal. São conceitos que estão lá, e como eu pedi para vocês nessa tarefa 5 calcular, eu passei a semana inteira esperando que alguém me perguntasse, olha, o que é exatamente essa TF, que eu não entendi muito bem, essa TR, taxa de reinvestimento, ou o que significa esse tal de valor terminal, mas nenhuma pergunta nesse sentido. Então, novamente, o sobrinho liga para o tio lá e responde, tio, nem precisei calcular a TIR, porque isso tudo já estava lá num slide bonitinho, tanto os conceitos, as interpretações, quanto o cálculo da TIR modificada feita à mão e os passos para calcular ela pela HP. Depois, eu também dou o exemplo aqui, como calcula por... Nossa, já está em cima da hora, vou ter que terminar, senão passa de 1 hora esse vídeo. Eu dou o exemplo aí, como calcula a TIR modificada pelo Excel, e a função do Excel, do cálculo da emitir, ela está correta, sim, só a do VPL que você tem que alterar um pouco, tanto para o cálculo da TIR via Excel, quanto para a TIR modificada via Excel, as fórmulas estão corretas, pode ficar tranquilo. E aí tem lá mais uns detalhes que eu estou respondendo aqui, mas que eu não perguntei na questão, que é o cálculo da taxa excedente, né? O que seria essa taxa? Como é que se calcula essa taxa excedente? Ou seja, lembrem que o tio exigia 15% ao ano. A TIR modificada, que é uma taxa mais realística, deu 23,95%, 91% de retorno ao ano. Ou seja, bem maior do que a TIR. Que a TMA, não é? Então, qual é essa diferença entre 23,91 para 15? Não basta tirar 15 de 23,91. Isso daria 8,91 pontos percentuais de excedente. Não, gente, quando nós estamos tratando com taxas, não é simplesmente subtrair um valor de outro valor, ou subtrair uma taxa de outra. Não é 23,91 menos 15, o resultado dá 8,91, é essa taxa percentual excedente, não. Aí eu apresento aqui como que se calcula essas diferenças entre taxas. Então, a fórmula está aqui, vocês já conhecem muito bem essa fórmula. Então, lá em cima pega 1 mais a emitir, ou seja, 1 mais 23,91, divide por 1 mais a taxa, a TMA, ou seja, 1 mais 15. Isso aplicando a fórmula, vai dar 1,2391, divide por 1,15. Depois, tira a unidade, multiplica por 100 para transformar em percentual. Resolvendo tudo isso, a taxa excedente vai dar 7,75 pontos percentuais acima dos 15. Para qualquer leigo, muitas vezes
repórteres que fazem reportagens, eles não entendem isso. A diferença, no ano passado, o número de casas em Sinop, ou de comércios abertos em Sinop, foi de tanto por cento. Nesse ano foi de tanto. Portanto, uma diferença de tanto. Num ano foi de 10% o crescimento, no outro ano, no ano anterior foi de 5%. Eles dizem que a diferença é de 5 pontos a mais, 5 pontos percentuais a mais. Está errado isso, gente, tem que fazer as contas. Mas, enfim, eu sempre deixo quieto, porque, digamos que o crescimento de estabelecimentos comerciais em Sinop, ano passado foi de 5% que cresceu, nesse ano 10%, e se eu for dar uma entrevista e disser que, digamos que dê lá 4,76 pontos percentuais a diferença, se eu disser isso, que seria o correto, imagina quantas ligações a emissora de TV, ou quantas mensagens eu iria receber do pessoal dizendo, pô, você não sabe nem fazer continha básica, 10 menos 5, a diferença é 5, e não 4, alguma coisa. Gente, quando são pontos percentuais, não é simplesmente subtrair, lembre-se, juros sobre juros. E aí eu continuo, tá? Chego ali até os fins das gravações telefônicas autorizadas pelo STF. Já esgotamos o prazo, gente, vou ter que terminar, mas antes um aviso. Hoje pela manhã, eu postei lá no Siga a tarefa 06. Tarefa 06. Podem procurar lá e tem até quinta-feira da semana que vem para me enviar ela. Depois, nós vamos ter uma tarefa 07, que vai ser a última, tá? E aí eu já tenho várias notas para fazer a média final de vocês. Ah, alguém também me perguntou quando que eu vou publicar a primeira nota, a segunda, tá? Gente, é como eu falei no início, eu não vou aplicar aquelas provas nas datas, com tempo limitado, conforme está previsto ali, conforme o SIGA exige aquelas datas, primeira avaliação no dia tal, no horário tal, até o horário tal. Eu não acho que essa forma de avaliação ela vai ser eficiente, até porque eu teria que estar vendo todos vocês para ver se são vocês que estariam respondendo a prova ou não, né? Hoje a gente tem o WhatsApp, eu posso ter um amigo especialista nesse assunto, eu bato uma foto da questão, mando para ele e rapidão ele me manda as respostas. Então, é como eu falei, a forma de avaliação são várias tarefas que eu vou encaminhar, algumas mais simples, outras mais complexas. No final, eu tenho uma média. E essa média de vocês eu vou replicar lá no diário 3 vezes. Então, por exemplo, se na média você tirou 7, lá no diário eu vou colocar 7, primeira nota, 7 a segunda, 7 a terceira. Nota final vai ser quanto? 7. Tá? Então, nós temos mais uma tarefa, quer dizer, uma eu já postei, que vocês vão me entregar na quinta, e a última, a sétima, é lá na outra quinta, que eu ainda vou passar para vocês. Para surpresa de manhã, eu ia deixar para vocês se surpreenderem, mas antes que olhem essa tarefa 6 e reclamem, poxa, mas de novo? Sim, é de novo. É o mesmo exercício do taxista. Está lá, é uma página só, porque eu tirei toda aquela dramatização, contextualização, tirei tudo, vocês já sabem que o contexto é o mesmo. É um tio, um amigo, um parente pedindo a opinião de vocês sobre o empreendimento de taxista. Mas então o que que mudou? Mudou é que eu só troquei os valores. O valor do carro é outro, o valor das taxas são outros, os prazos continuam os mesmos, mesmo 5 anos. Então, agora sim, essa de fato. E a diferença, vocês não têm as respostas. E elas nem estão lá nos slides, como essa aqui, que estava lá calculadinho. Quem tivesse se dado conta, ou, puxa, é igualzinho como está lá. Então, essa, de fato, vocês vão ter que fazer. Ah, mas é repetir. Sim, é repetir. Porque, note, lembre-se, eu avisei lá na apresentação do conteúdo. A essência desse conteúdo é vocês dominarem os conceitos, os processos, e eu estou passando 3 formas de calcular VPL, principalmente VPL,
que é a mais robusta ferramenta de análise de investimento que existe, e depois TIR, que ela não tem uma aplicação, tá? A TIR que retornou aqui de 39%, ela está fora da realidade. Então, modificar essa TIR, trazer para parâmetros mais razoáveis, daí a TIR modificada. São essas 3 ferramentas. Tá? Então, repitam esse exercício do táxi, sigam os mesmos passos dessa resolução aqui e me encaminhem de novo. E, mais uma vez, vou reforçar o pedido. Tem muitos exercícios resolvidos que eu passei para vocês, né? Inclusive tarefas, todas as tarefas que eu encaminhei para vocês, eu resolvi elas e disponibilizei a resolução lá no SIGA. Façam, mudem os valores, resolvam de novo, mesmo em eu não cobrando de vocês, mudem taxas, mudem valores, resolvam, mesmo que seja à mão, uma folha de caderno aí, faz à mão e me manda naquele meu e-mail institucional, que sim, tudo que vocês fizerem, eu vou dar uma conferida, porque eu não tenho esse cálculo, se você mudar valores, mudar taxas, enfim, eu vou ter que fazer esses cálculos, e vou conferir, na medida em que eu for percebendo, poxa, a pessoa está fazendo com valores diferentes, está acertando, tudo isso pode ser nota adicional ou pontos para melhorar as notas que vocês já tiveram. E tudo isso vai me dar embasamento para eu acreditar que, de fato, vocês estão absorvendo o conteúdo, estão entendendo o conteúdo. Tá ok? E a última tarefa, tarefa 7, eu devo postar para vocês na semana seguinte, então. Deixa eu voltar, eu não consigo me ver aqui ainda, mas eu já vou me despedindo de vocês, vou desejar feliz Páscoa, bom feriado, fiquem bem e bons estudos. Tá ok? Vou parar a apresentação. Ok? Até a semana que vem, gente. Até.